de casa! Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada a varanda está aberta para trazer conhecimento e boas histórias. Vamos explorar assuntos que fortalecem, conectam e inspiram a comunidade brasileira fora do Brasil. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que o de Casa está começando. Mas antes de mais nada, já vai deixando seu like. É importante, gente, se inscrever no canal, compartilhar, colocar um comentário, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E como vocês sabem, o de Casa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira, então a sua ajuda, sim, é muito essencial para nós. Exatamente, Fê. E hoje contamos com o apoio da Mavieira Consultoria, que foi responsável pela produção de arte e moda deste episódio. Como sempre, a Mavieira apoiando aqui o canal, ela é responsável pelo look de nós, aqui as hosts do canal, e ela tem um trabalho muito incrível, que é o trabalho de análise de coloração pessoal, o trabalho pelo qual nós já passamos por essa análise e é super interessante, ajuda demais a fazer boas escolhas, né? A estar sempre valorizando a nossa beleza natural, ajuda a escolher roupas, maquiagem, cores, então super recomendo o trabalho da Mavieira. Isso mesmo, e quem é Odcaser na região de Detroit, Michigan, tem um desconto de 20% com com a nossa hashtag Odcasa. Então vai lá no Instagram dela, Mavieira Consultoria, já marca lá na sua agenda e descubra as cores que valorizam sua beleza natural. Mas, Clá, então hoje a varanda está aberta e qual que é o assunto de hoje? Ah, pois é, Fê, hoje o tema é especial, viu? Porque quem vive fora sabe as dificuldades de ser imigrante, né? Não é fácil e uma rede de apoio ajuda e é super importante para todo mundo. Mas como é que a gente lida com isso na prática? Então hoje a varanda está aberta e a conversa é sobre a importância das relações no contexto da mulher imigrante. Nossa, esse assunto é bem interessante, hein? Tenho várias perguntas a respeito disso. E para debater este tema, hoje nós vamos receber a Yara Cox. Ela é terapeuta sistêmica e coordenadora de grupos terapêuticos para mulheres. Ela está morando nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Esse já é o terceiro estado, ela quer continuar caminhando. Hoje ela mora em Washington, é casada, tem 3 filhos e uma nora. Yara, seja bem-vinda ao de Casa. Gente, muito obrigada, Fernanda, obrigada, Clarice, por me receber no seu ambiente, por estar aqui dividindo um pouquinho da minha história, do meu trabalho, com essas mulheres que estão aqui nos Estados Unidos e se questionando aonde que eu posso estabelecer relações e relações saudáveis, não é verdade? Grupos de apoio. Isso mesmo. Não é? E aí você fala assim, eu tenho várias questões. Foi quando eu cheguei aqui também. E aí? Para onde eu vou? Quem serão meus amigos? Quem será minha rede de apoio? Né? A gente tem sempre esse anseio no nosso coração de estar num país totalmente desconhecido, a língua é uma barreira, a questão de estar num ambiente que está longe da família, longe da tudo, pão de queijo, do café ali, né? Eu achei muito bom. Isso mesmo. Mas nós vamos falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, você que já nos conhece, sabe que a forma do de Casa conhecer um pouquinho mais do convidado é pedir que ele traga uma música brasileira que o inspire. Então a gente está querendo te conhecer um pouquinho através da sua playlist. O que você trouxe pra gente aí? Que música brasileira te inspira? Clarissa, hoje eu estou, tá? Com o Ney Matogrosso, por alguma razão, que não saberia descrever para vocês, mas poemas me toca, tem uma força aquela música, né? O Ney Matogrosso por si só, ele tem uma energia, vital, essa força que carrega. E é onde que eu estou no momento, eu estou com ele no momento. Mas eu gosto muito da Marisa Monte, eu gosto muito que de Abelha, de vez em quando eu que de Abelha e canto. Por quê? Porque ela, né, as músicas do que de Abelha me remetem à minha adolescência. Acho que o nome dele é Rich, né? É Rich o nome dele, aquele cantor? Sim, Gente, Rich. que ele fala do
do O do interfone. Aí abajur cor de carne. E aí caiu no meu feed aquilo. E eu falei, gente, eu vou dar uma olhada nisso. E eu olhei, gente, eu comecei a cantar e dançar. E aí eu dividi nos grupos de mulheres, né? Falei assim, gente, vamos trazer, sabe, essa vivência, esse sorriso, né? E eu dancei, cantei. Falei, gente, acho que eu estava precisando disso. Então, assim, depende de como que eu estou, depende de como. Eu acredito muito também, Clarissa, que as coisas chegam até você. Então, assim, chegou até a mim. Então, eu abraço também, eu vou dar uma olhada. Então, hoje eu estou no Ney Mato Grosso com poemas. Não, sempre vou e volto, eu estou ouvindo essa música. Mas é isso. Maravilha. Essa música vai para a nossa playlist e as pessoas vão ter o prazer de escutar, colocar lá no repeat, né? E escutar. Essa música é linda mesmo. Nossa, e o Ney Mato Grosso eu também sou super fã dele. E eu assisti recentemente a série, né? É um filme ou uma série? Eu não me lembro. É o filme. É o filme, né? Homem com H. Sobre ele. Isso, Homem com H. Nossa, fiquei mais fã ainda depois de assistir. Eu não assisti ainda, Fernanda, mas eu vou super fazer. recomendo. É muito legal. Ô Yara, conta pra gente, você tá aqui há mais de 20 anos, né? O que te trouxe aqui para os Estados Unidos? Então, eu conheci o meu esposo, ele é de Minnesota, e aí a gente se conheceu em outro país, né? 22 anos atrás, eu acho que até uns 23 anos atrás, numa viagem que a gente estava fazendo em Nova Zelândia, e a gente se encontrou. E, né? Para você ver, de Minnesota, eu sou de Goiás, então agora imagina, você roda o mundo para encontrar sua outra parte num local totalmente diferente. Então, assim, as pessoas, você acredita em Deus? Eu acredito, porque qual seria o odd de você estar num local e encontrar seu... E a gente se conheceu, eu pedindo informação na rua. Olha, você que é mais interessante ainda. E aí a gente ficou junto, né, esse tempo todo, e ele retornou para os Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, e aí ele entrou com um processo para que eu viesse para cá, né, para a gente ficar junto. Então, aí tem os processos imigratórios que eu tive que aguardar, acho que foi uma média de 18 meses, 2 anos, para que eu pudesse ter o visto de noiva, né, para vir e tudo. Mas essa é a parte burocrática. Nós fomos para Minnesota, eu fiquei em Minnesota 5 anos. Não suportei o frio, viu, Clarice? Nossa. Aí, eu disse, no primeiro ano tudo é bonito. Não é fácil. Por causa da neve. Não, o primeiro ano, para quem nunca tinha saído do país e viver na neve, para mim foi um sonho. Um sonho, né? Falar assim, gente, eu tô vivendo num filme, não é verdade? Aí o segundo ainda você tá naquele encantamento, ok. Aí no terceiro eu já tava questionando. Eu falei assim, gente, esse inverno tá um pouco longo. Porque é muito longo o inverno, é uns 7 a 8 meses, dependendo. E aí eu cheguei no meu quinto e eu falei assim, olha, eu não vou ficar aqui mais um inverno. E aí ele aplicou para um trabalho no Texas, em Houston, e aí nós mudamos para Houston. Aí ele perguntou, você quer ir lá visitar para conhecer? Eu falei, é quente? Ele falou, é. Eu falei, então não preciso. Aí foi assim. Aí nós mudamos para o Texas, nós mudamos para Houston, na área de Houston, na verdade, era uma cidadezinha do interior. E foi muito bom, foi muito, muito bom. Minnesota também foi bom, né? Claro, foi a minha primeira experiência nos Estados Unidos. Foi difícil, aí agora eu vou falar das relações. Foi muito difícil, porque há 20 anos atrás, né, parece que foi ontem, mas há 20 anos atrás, não tinha uma comunidade brasileira, não tinha, sabe? Se tinha, era muito pequena. O grupo era muito pequeno e muito diverso também. Então, assim, eu praticamente era eu e o meu esposo, né? E assim, claro, eu fui para a escola, ali você também conecta com algumas pessoas, mas não é a mesma coisa. Então, assim, nessa questão, nesse tempo que eu fiquei em Minnesota, conheci algumas pessoas, claro, desenvolvi igual a Gil, que você conheceu. A Gil. Então, a Gil, tem minha prima, que minha prima foi 2 anos depois que eu estava lá, e ela foi,
minha prima ama Minnesota, eu falei, tem gosto pra tudo, né? Eu falei que ama Minnesota, eu assim, ok. Eu acho bonito esse amor também, sabe? Ela fala assim, nossa, eu amo Minnesota. Que bonito esse amor. Porque eu já ia falar. Porque eu já ia falar, você veio pra cá, trouxe sua prima, você foi embora, largou ela aqui. Não, mas aí a vida, gente, a vida ela não para, a vida ela continua, né? Então, assim, a vida acontece o tempo todo para todas nós. Então, assim, ela estabeleceu ali também, né, um relacionamento com uma pessoa, né? Hoje eles já estão casados, já também. Eu só tenho 23, que ela deve estar com seus 16 anos de casada já também. Então, assim, a vida acontece, a vida segue e pronto. E ela tá lá apaixonada ainda por esse estado, beleza. E aí eu fui para Houston. Quando chegamos em Houston, aí já mudou um pouco. Gente, vocês me interrompem, tá? Eu vou estar aqui explicando um pouco minha trajetória aqui dentro dos Estados Unidos, mas vocês vão me parar. E aí nós mudamos para Minnesota, para Houston. E ali, assim, é diferente. A cultura é totalmente diferente. O sol dá uma diferença enorme, porque a tendência de quem está no sul é ficar do lado de fora. Então, assim, socializam mais. Então, as pessoas são mais alegres, são mais outgoing, sabe? É diferente. A vibração do negócio é diferente. Eu já gostei do negócio. Falei, nossa, isso é muito bom. Isso é interessante você falar, porque, assim, é óbvio, né, que o frio... eu nem sei qual que é o adjetivo que a gente pode usar, né, para esse frio aqui de Minnesota. Mas é fato que as pessoas ficam mais dentro de casa, tem muitos eventos, eu fui principalmente no primeiro ano, eu ia em muitos eventos dentro de estabelecimentos, mas eu acho que é mais do que evento, é mais do que participar, é a dificuldade de interagir mesmo. Eu acho que o frio, ele tem esse fecha, né? Ele fecha a gente, na gente mesmo. Então, você não tem muito nem ânimo para sair, para conhecer pessoas ou para conectar. Eu acho que é muito doido isso. Tem a questão, assim, existe sim a influência no psicológico da pessoa. Principalmente para nós brasileiros, dependendo da área que você veio do Brasil. Eu vim de Goiás, gente, é calor o ano todo, é sol o ano todo, tá? Então, assim, para quem vem de um ambiente assim, é mais difícil de se adaptar. Então, quer dizer que não, né? Que não é possível. Estou te falando que a minha prima, que também veio do mesmo lugar que eu, ela já tem uma visão diferente. Para mim, foi muito difícil. Então, assim, o que eu percebi em Minnesota é que tinha um grupo que era do Sul e de São Paulo. Era o que dominava ali, tá? O que tinha mais ali. Mas eu pensei uma baiana, que é amiga minha. Hoje nós somos muito amigas. Ela voltou para Salvador, mas nós somos muito amigas ainda. Então, eu vejo isso. No estado do Texas já é diferente. Eu tenho uma população, né? Tenho uma comunidade do Rio, já tem um pessoal ali mais... olha, de Goiás, em Rio, eu só conheci uma pessoa. Tirando eu, só tinha mais uma. Paulista tinha também. Então, assim, isso diferencia também de estado para estado. Eu já notei isso também. Como eu estou aqui, e eu percebo que a população daqui do Centro-Oeste, vou dizer, predomina mais. Eu comecei a estabelecer amizades por causa também dessa facilidade de locomoção. Tá solta, bonito, então a interação, o meu humor também, né? Eu estava mais disposta, eu estava mais animada, então isso me ajudou muito. Então ali a gente foi formando, né? Eu fui formando também meu próprio grupo, pessoas que dividem do mesmo interesse. Do que, né? O que a gente se alinha aqui? Né? O que a gente tem em comum? Então, nós somos atraídos, né? De alguma forma, para essas pessoas que a gente tem algo em comum, é claro. Como que você vai estabelecer relações com uma pessoa que você não tem nada em comum com ela? Não tem como, né? Exato. Então, e eu sempre gostei de estar em grupos. Então, eu fazia eventos na minha casa, eu convidava mulheres, essas mulheres vinham, a maioria eram brasileiras, mas não ficavam restritas a só brasileiras. Uma coisa que vocês vão notar, não sei se isso já aconteceu com vocês, sendo parte, você como imigrante, a sua tendência também é estabelecer amizades com outros imigrantes, mesmo que não sejam
brasileiros. A gente tem isso. Sim, Hoje eu percebo que meu grupo aqui, eu tenho ela é vietnamita, ucraniana e israelita, e uma mexicana. Eu fiquei pensando, gente, estão nos Estados Unidos há muito tempo, mas eu falei assim, olha o grupo que eu faço parte. Claro, eu tenho o grupo dos brasileiros, né, que eu estou ali sempre junto com eles, mas é algo para vocês perceberem, que a gente, Sim. de porque alguma temos forma, coisas a em gente se comum, conecta. né? Assim, a experiência da imigração faz a gente se conectar, né? Faz Exatamente, sentido. exatamente. Então, assim, nessas vivências, Clarice quer me interromper? Vai lá, você quer perguntar? Eu ia te perguntar justamente isso, de como que esse assunto se tornou importante para você. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que surgiu esse assunto do tema, né, que a gente vai falar hoje. Então, quando se fala sobre grupos, né, grupos de apoio, então eu percebi a importância que isso tinha para mim. De você, em alguns momentos, a gente já não está feliz o tempo todo, tá? Eu não sei vocês, mesmo como terapeuta, eu tenho os altos e baixos. Então, você tem aquele grupo de apoio para sair para tomar um café, você tem para. E assim, não é um só, tá, gente? Assim, quanto mais você tiver, melhor. Porque você tem aquele grupo que você sai para esquiar, você tem um grupo que você sai para tomar o seu cafezinho para falar sobre espiritualidade, para falar sobre coisas de mãe, né? Ou falar de coisas assim, vamos falar de moda, vocês entraram aqui falando que vocês têm, né? Tem um apoio, tem a sponsor aí, muito legal. Então, assim, o que eu tenho em comum com aquela pessoa que vai ser legal a gente sair? Tem uma pessoa que gosta de andar de bicicleta, você entendeu? Então, assim, você busca esse grupo de apoio que tem, de alguma forma, relevância com coisas que tocam você, que se conectam com você. Não, que eu acho importante você ter falado disso, porque é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Porque geralmente a gente pensa assim, eu quero fazer amizades, eu quero ampliar meu círculo de amizades. Mas eu reparei isso, que eu não sei se tem a ver com ser imigrante, mas eu reparei que a gente pode ter vários tipos de rede de apoio. A gente pode ter vários ciclos de amizade, né? Então, eu sou uma pessoa, por exemplo, eu gosto de determinadas músicas, eu sou professora de dança, eu gosto de performar, eu tenho um podcast. Então, assim, para cada área da minha vida, eu tenho um ciclo de pessoas em comum com aquilo. Não necessariamente o mesmo grupo vai abarcar todas essas minhas, né? Então, com um grupo eu falo sobre espiritualidade, outro grupo eu falo sobre dança, outro grupo. Então, assim, hoje eu vejo essa riqueza. Antes eu achava assim, nossa, mas eu não pertenço a grupo nenhum. Não, eu pertenço a vários grupos. Hoje eu sinto um pouco mais isso. Muito legal. A gente pode fazer a correlação com a música. Eu comecei dizendo, né? Hoje eu estou com o Ney Matogrosso. Hoje eu estou com o Ney Matogrosso. Hoje eu estou mais ligada com um determinado grupo, porque é onde que eu estou dedicando mais minha atenção, a meu desenvolvimento. Hoje é onde que eu tenho um interesse, eu tenho um objetivo. Então ali eu ponho mais, né, mais foco. Mas eu tenho outros pequenos ciclos, né, na qual eu posso ter falado, né, em outras bolhas, na qual eu também faço parte, e é importante e é saudável. Mas eu acho muito importante nós enfatizarmos isso, é saudável termos esses ciclos, essas bolinhas na qual nós fazemos parte. Eu acho muito saudável, inclusive, tá? Então, assim, vai muito de acordo aonde que você está no momento. E está tudo bem, também é outra coisa que eu acho que é muito importante enfatizar para quem está nos ouvindo, fechamento de ciclos também, tá? Deixar também ir quando aquilo já não ressoa mais em você. Talvez você não quer esquiar mais, então tá tudo bem, eu vou agora fazer dança, né? Então, assim, não quer dizer que aquelas pessoas você vai apagar da sua vida, mas assim, tá tudo bem também circular por aí, tá? E pegando esse gancho, Yara, que você está falando, você disse que começou com esses grupos, né, terapêuticos de mulheres. Quais são as dores comuns que você observou entre as mulheres que imigram? Olha, a maioria que chega já está acima dos 40.
relacionamento, Uhum. né, nas relações. Ou são nas relações com as, né, as amizades, ou românticas, né? Tem a questão da quebra dos ciclos, né? Tá na transição também, tá, né, no casamento que não, né, não desempenha ou não é daquela maneira. E aí tem, né, elas se veem nesse momento que elas estão num fechamento. Então, assim, é uma transição. Toda transição, ela traz um certo desconforto para umas mais e para uma menos. Então, assim, quando se... E a verdade é, gente, ninguém vai para terapia porque está bem. Ninguém vai para grupo terapêutico porque está bem. Quem está bem vai fazer dança. Então, assim, quem chega é porque está precisando de um apoio. Volta, é outra coisa. O apoio, o grupo, ele se torna um grupo de sustentação para essas mulheres. Porque o que é mais fascinante dentro da dinâmica de um grupo terapêutico é que elas têm o mesmo tema. Sim, sim. Elas têm o mesmo tema e aí elas chegam, não faz uma entrevista, né? Você está vindo aqui porque não, a gente acolhe e aí quando, né, vai desenrolando ali, se percebe que o tema que elas estão vivenciando é o mesmo. É meio que por afinidade, né? Assim, né? O grupo vai se formando numa sintonia, né? Eu vejo o grupo ele tem vida por si só, sabe? É algo muito orgânico e ele é muito bonito nisso, porque tendo esse espaço para dividir esse espaço, a gente usa muito o termo seguro, né, acolhimento, mas na verdade o que a pessoa precisa é sustentação. Eu preciso de um local para mim poder estar, para mim poder ser, para mim poder mostrar quem eu sou, o que eu estou vivendo, a dor. Gente, eu estou com um buraco enorme dentro de mim. Eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu sofro todo dia, eu choro todos os dias. Ali ela fala. Ali ela tem esse espaço, porque ressoa com a outra que está ouvindo, porque a outra, ela ou está vivendo aquele processo, ou ela já viveu aquele processo. Então, existe aquela questão da empatia, aquele olhar, sabe, o olhar do outro, aquele amor que o outro tem quando ele está com você. E assim, para mim, é algo fundamental nesse trabalho que eu faço. Amar, né, o ser que está ali comigo. Né? Eu vou de encontro com a pessoa. Quando a pessoa se dá conta que ela precisa de ajuda, né? Porque ela está sofrendo, assim, o choque cultural, ou então, assim, a experiência de migração, né? Que causa uma dor. Quando ela chega até esse lugar e se conecta, e ela já sabia que o que ela estava sentindo é algo, vamos dizer assim, comum a todas as pessoas que estão imigrando, as mulheres que estão imigrando, ou na maioria das vezes as pessoas acham que é um problema dela, que só ela está passando por isso? Olha, eu não sei se a pessoa tem a consciência, olha, só eu que passo por isso. Não, ela está na dor dela. Né? Então, assim, o que o outro está passando, eu não sei. Mas eu estou na minha dor, no que eu estou vivendo nesse momento. E está tudo bem. Quando a gente fala assim, eu até conversei com a Clarissa a respeito disso. Quando a gente fala assim, ó, como eu disse a vocês, eu sou formada em psicologia, né? E eu venho, estudo muito, minha vida é estudar. Eu estudo muito, trabalho com esses grupos terapêuticos que me enriquecem cada vez mais. E é o que percebe-se é o seguinte, Fernanda. O que eu trago comigo, eu trago, não importa onde eu vou, entendeu? Então, isso não é novo. Então, o que acontece? Eu estou em outro país, na qual é diferente para mim. O que pode fazer, pode dar uma intensificada no negócio, pode dar uma cutucada naquilo que a pessoa já tem. Então, assim, não é a imigração em si que provoca isso. A pessoa já traz com ela. Se eu tenho um problema de relação, é algo que eu já tenho comigo. Ela não veio porque eu estou em outro país. Ela já está dentro, tá? Dando fora para intensificar, claro, porque eu vou estar mais sensível, eu vou estar sozinha. Isso, claro que vai dar mais, né? Vai ressurgir com mais intensidade. Mas não quer dizer que é o fato da imigração. Entendeu? A pessoa já traz isso com ela.
Não importa onde, nos Estados Unidos ou no Japão. Não, eu queria saber como é que você estrutura esses grupos, como que começa? Então, vamos supor que eu queira participar de um grupo, qual que é o processo? Como que eu chego até lá e como que ele é estruturado? Eu trabalho dentro dos grupos, eu trabalho com conto, tá? Eu trabalho com exercícios sistêmicos e eu trabalho com a escuta empática, né? Então é isso. Então, o meu papel como coordenadora desses grupos é, como eu disse, sustentar ali e eu trago as dinâmicas para estimular, né, a pessoa entrar em contato com esses conteúdos aí. Quando eu coloco um conto, né, no social media, eu digo a mim, o conto fala com a pessoa. A pessoa vem, ela vê o tema e ela não sabe explicar o porquê, aquilo a atrai. Nós tivemos não, nós estamos com um agora em andamento, ele é o Patinho Feio. Eu amo o Patinho Feio. O Patinho Feio, ele traz a história da rejeição. E eu trabalho com o Patinho Feio também com dependentes químicos, tá? Então, eu tenho esse trabalho, né, uma vez por semana, que eu me dedico a esse grupo. Esse grupo, em particular, é masculino, tá? Esse grupo, em particular, é masculino. Mas esses que eu desenvolvo aqui nos Estados Unidos, que a maioria são mulheres daqui, mas ele é mixto, tem mulheres do Brasil, então eu trabalho com patinho feio. No dia 7 agora de outubro, nós vamos iniciar um outro grupo. Nós já temos 23 mulheres nesse grupo. E tá tudo assim, tem do Brasil, do norte ao sul, e daqui também, de Houston, Texas. Então, assim, conheço algumas pessoas? Conheço, mas a maioria não conheço. Elas têm. E o tema dele é o lobo mau. Chapeuzinho vermelho, aliás. Chapeuzinho vermelho é o ponto. Então, assim, algo ali tem para essa pessoa. Tá? Uhum. Então, assim, eu estruturo nesse sentido. Eu escolho, é algo também muito de inspiração, eu escolho o tema, coloco, né, eu desenvolvo toda como que vai ser a quantidade de pessoas o dia e tal, e coloco no social media. E aí as pessoas vão vindo, e nos grupos que nós já estamos, eu também divulgo lá. E as pessoas, esse grupo que eu estou fazendo agora do Patinho Feio, nós temos uma é mãe de uma que participou, a outra é irmã de uma que participou, a uma é prima que participou. Então, assim, como eu disse, é muito orgânico. A rede só vai aumentando também, né? Uma forma de aumentar a rede. Então, Clarice, olha, vocês podem participar do grupo, tá? Agora já fechou, porque acima era para ter 20, aí subiu um pouquinho mais. Mas no ano que vem, em fevereiro, já vamos iniciar outros grupos, né? Na verdade. Eu acho super importante essa questão de grupos, porque a gente, quando está aqui fora, é difícil a gente se conectar, porque a gente não conhece nada, né? Então, a partir do momento que a gente vai participando de grupos diferentes, a gente acaba se conectando com pessoas. E a partir daí vai ampliando. Eu, quando cheguei, eu não conhecia nada nem ninguém. Eu pegava meu carro e falava que evento brasileiro eu estava em todos. Porque eu falei, eu preciso conhecer alguma pessoa nesse lugar. Não era, quando eu cheguei aqui, era outono, né? Então, assim, não era inverno ainda. Então, eu dirigia com mais facilidade no primeiro ano, no primeiro mês, né? Então, assim, conhecer as pessoas e fazer essa conexão de rede é super importante quando a gente está fora. É o que você falou, não quer dizer que a dificuldade que eu tinha vem comigo. Eu também entendo isso. Mas quando a gente está fora e a gente não conhece nada e nem ninguém, parece que a gente caiu de paraquedas num lugar, sabe? Mas é isso mesmo. Nossa! Com o tempo, tá? Com o tempo. Que é uma das perguntas para você se vê mais americano? Depende. Tem dia que eu me vejo muito brasileira, tem dia que eu me vejo muito americana. Tem coisas que eu sou muito americanizada e tem coisas que eu sou muito brasileira. Então, assim, eu transito de um lado e tem dia que eu sou nenhum dos dois. E tá tudo bem. Quando o imigrante chega, claro, a gente quer se conectar com outro que a gente é similar, né? Que a gente é parecido, né? No caso, outro brasileiro. Tá ok. Tá, beleza. Necessariamente, preciso ficar só naquilo? Não, não fique. Porque o que acontece é, você se enraiza ali, tá?
E aí você também não cresce. Yara, isso que você está falando é super importante, porque a gente tem a sensação que a gente tem que estar entre os brasileiros, com a rede de apoio dos brasileiros, para a gente se sentir em casa, né? E não necessariamente. No início, como eu te falei, eu saía, eu procurava conhecer as pessoas e tal, porque como eu não me sentia ainda confortável para falar o inglês e tal, a gente fica com uma certa barreira, né? Então a gente procura os brasileiros. Mas eu também acho que conhecer outras pessoas de outras nacionalidades e também não ficar fixado só na nacionalidade, né? Que isso é um ganho para a nossa rede, porque cada grupo, é aquilo que a gente falou antes, eu acho que cada grupo te dá um suporte diferente, né? Então, hoje, eu tenho um pessoal da dança que são americanas, eu tenho um grupo de brasileiro, um grupo de latino e um grupo de americanas, que o suporte que elas me dão é assim, é um suporte emocional no sentido de que eu posso ser quem eu sou falando uma outra língua e elas estão me dando um suporte, inclusive com a língua, sabe? Então, assim, é uma rede de apoio que eu não imaginava ter, entende? Eu imaginava que o suporte teria que vir dos brasileiros e me sentia mal de, às vezes, não estar tão mais conectada com a comunidade brasileira, me sentindo um pouco assim, nossa, eu podia estar tendo mais contato. Não necessariamente, tem que ser natural, não tem que ser obrigatório porque eu sou brasileira, né? Eu acho que é um pouco por aí. É isso mesmo, Clarice, você falou muito bem, gostei do que você trouxe. Você pode chegar, né? Você chega para ter aquela segurança, vamos falar isso? Mas não fique só nisso. Como eu disse, né? Cresça os seus galhos, né? Então eu tenho ali, mas necessariamente eu não preciso ficar só nisso. E como você trouxe muito bem colocado, é que eu fico naquele local por um tempo, mas aquilo também perde o significado. Aí você vai se expandindo, a nossa bolinha vai crescendo. A gente vai trazendo mais pessoas para dentro, né? É bonito isso. E outra coisa que eu acho é legal pontuar aqui com vocês é o seguinte: a diversidade, né? Essa diferenciação de pessoas, de gostos, né? Essa experimentação, né? Que aí que é o que você está fazendo, Clarice? Você está experienciando a vida nos Estados Unidos em diferentes formas, com diferentes pessoas, na verdade. O que acontece? A minha capacidade de ver o mundo, ela começa a se expandir também. Ela não fica só aqui, ela começa a aumentar, a expandir. Então, assim, a minha percepção de vida das pessoas, ela fica bem mais ampla, tá? Não fica rígida, fechada, tem que ser assim, igual você disse, né? Fiquei mal, porque pode. Não, eu aceito as coisas como são, né? A vida é movimento, a vida acontece o tempo todo, eu aceito as situações como ela é, e eu estou aqui para crescer. E crescer, a gente cresce nas relações. É nas relações que a gente cresce. Né? Nos conflitos, viu, gente? Os conflitos também são importantes. Claro, se eu olho os conflitos como nesse olhar, nessa percepção, de eu estou aprendendo algo, tem algo aqui que eu preciso ver, né? Tem algo aqui que eu preciso assimilar e eu estou tendo dificuldade. Por isso, né, existem bastante conflitos aí, né? Então, assim, é como eu vejo a situação também. Mas vai lá, Fê, que você queria perguntar dos contos, vamos falar de conto, eu gosto de conto também. Vamos contar. Conta aí. Não, é que você estava falando sobre os contos, né? E eu queria dizer que eu sou fã desse trabalho com contos, porque eu dei aulas em escola Waldorf, então é uma prática da escola, né, da pedagogia Waldorf de se educar através dos contos, né? Então os contos, eles são a linha mestre que guiam todo o conteúdo, ele acontece em épocas, e vivenciando essa experiência, eu vi o poder que os contos têm, assim, de tocar não só eles vão num lugar que não é racional, né? Assim, eles vão num lugar que é emocional, que é imaginário, que é simbólico. Inclusive tem um livro muito bacana da editora antroposófica que é Histórias Curativas para Comportamentos Desafiadores,
que eu lembro que eu lia para os meus filhos quando eles eram pequenos, né? Então, tipo, tinha lá o comportamento, sei lá, tá na época de falar mentira. Aí tinha algumas histórias que ajudavam a lidar com isso. Tá na época de comportamento opositor. Aí tinha algumas histórias, e eu lembro assim que eles adoravam, e eu repetia muitas vezes a mesma história, porque criança tem isso, né? Eles precisam de repetição. E hoje eu trabalho como voluntária num projeto social em Petrópolis, onde a gente oferece contraturno para crianças em situação de vulnerabilidade. E eu faço as oficinas de dança e teatro, e também o projeto foi pautado em contos, né? Então, a cada semestre a gente trabalha 2 contos, então é incrível o poder, assim, que os contos têm de tocar a alma, né? Assim, então, eu super acredito nessa potência. O conto, né? Por que conto? Então, o conto é uma maneira, né, uma ferramenta que nós usamos para a pessoa entrar em contato, não diretamente, mas como um intermediário de uma ferida, de algo muito sensível para ela. Então, o conto é como assim, ele é como ele bulasse o ego, sabe? Quebrasse aquela resistência, porque a gente está falando de conto, não estou falando de algo que me feriu, né? E ali elas elaboram. E a gente também trabalha também com arte terapia. É muito dinâmico. O grupo é muito dinâmico e ele é orgânico. Então, ele é bonito de se ver a interação entre elas, o trabalho. Nossa, é muito, muito lindo, gente. Eu sou suspeita para falar, mas eu posso dizer a vocês, é uma experiência incrível. Yara, você acha que o fato dessa ajuda acontecer em formato de grupo, ele facilita ou dificulta a busca por essa ajuda? Porque talvez às vezes as pessoas possam se sentir um pouco mais tímidas de se expor num grupo, né? Então, ou não, isso facilita? Qual que é a sua percepção? Olha, se a pessoa ela chega no grupo, ela já sabe que vai ter outras pessoas, né? Então ela já vem consciente que terá outras pessoas. É obrigatório dividir? Não. Porém, quando e assim, eu falei, o grupo ele é orgânico. Então assim, tem o grupo tem característica própria, então vai ter uma pessoa que vai dominar ali, tem outra pessoa que ela vai ser o mediador, vai ter uma outra pessoa que vai ser o salvador. Gente, é um organismo vivo, tá? Ali tem uma própria personalidade, o grupo tem uma própria personalidade. Então, essa pessoa que se sente um pouco intimidada, talvez um pouco acanhada, o que acontece, ela começa a fazer a leitura do campo. Todas fazem a leitura do campo. Então, assim, é ameaçador esse local que eu estou? Quantas de nós que entramos num local assim, eu tô me sentindo bem aqui, né? Tem a questão da terapeuta também. Como que essa terapeuta está me recebendo? Como que ela está conduzindo isso aqui? Isso é essencial no grupo. A postura do coordenador, do terapeuta. Isso, assim, é tudo. Porque ele tem, né, tem a base emocional, psíquica, a maturidade, porque você lida ali com vários tipos de pessoas, né? Vários tipos também que têm uma visão diferente de mundo, né? Mas assim, a pessoa já chega sabendo que é em grupo. E se ela não identifica com o grupo, ela não fica. Não fica. Nós não ficamos em ambiente que a gente acha que não nos cabe. De alguma maneira, a gente acaba saindo. Não ficamos ali. Essa é a próxima pergunta que eu queria te fazer. Como é que a gente identifica essa relação? Porque aí não necessariamente é uma relação tóxica, né? Quando eu não me adequo àquele grupo. Mas como eu saio de uma relação, né? Principalmente numa rede de apoio, como é que eu identifico que a relação está sendo tóxica ou ela só está sendo um pouco, como é que eu digo? Tipo, eu tô me organizando ainda naquela relação ou ela já é tóxica? Como é que eu chego nesse ponto? Ótimo, porque eu ia trazer isso também. Tá, nós procuramos grupos de apoio. Sim, precisamos dele. Mas quando eu estou num grupo e aí eu começo a ter desgaste, desconforto, né? É hora de eu sair?
É hora de você sair. Um exemplo que eu vou dar e vou deixar aqui para vocês é o seguinte: estou me esforçando demais. Já tá a dica. Você está se esforçando demais? Eu estou dando demais. Aí você tem a sensação que sempre você está dando alguma coisa, você está se esforçando demais. Então, por que você está se esforçando demais? E aí já tem outras, assim, tem as razões por que você está fazendo isso, né? Vamos lá, né? Nunca é do outro, é sempre nosso. Mas assim, por que que eu estou aqui e eu estou nesse esforço, né? Me esforçando para enquadrar, me esforço para o outro gosta de mim. Olha o patinho feio aí. Então ele fica se esforçando o tempo todo para pertencer àquele lugar. Então, aí tá a dica. Se você está se esforçando demais, tentando demais, então não é para você. Porque quando você está. Não quer dizer que um grupo saudável não vai ter os conflitos, mas é diferente. E você vai saber disso. No fundo, Clarissa, nós sabemos que já é hora de partir. Né? E você A deve estar gente sabe, perguntando mas aí por quê. e eu tô pensando em mim, e eu tô pensando assim, às vezes, quando esse sentimento chega até mim, o que eu penso é assim, será que eu não tô sendo muito, tô querendo as coisas muito certinho do meu jeito? Não, relaxa, as coisas têm que acontecer do outro jeito também. Aí depois eu paro e penso, mas não é possível, isso não tá certo. Então a dica já apareceu e eu não quis aceitar, né? Porque se você já está no ponto que você está questionando se aquilo é para você ou não, eu acho que já tem a resposta, né? Porque o que é verdadeiro, ele é muito simples. Então, assim, se você sempre está nessa tentativa. E outra coisa, o corpo também, Clarice, presta atenção no corpo. Você que trabalha com música, com dança. Então, assim, o corpo, ele começa a dar sinais. Então, se tudo está dando sinal, se você ali, gente, já não encaixa mais. Então, assim, aquele grupo, aquelas determinadas pessoas, já cumpriu o papel. Você já cumpriu o papel, seja lá qual ele seja, naquilo, ou naquele ambiente, e está na hora de ir embora. Então, assim, minha bússola é essa. Eu estou me esforçando demais? Eu estou tentando demais? Porque se você estiver tentando demais, Clarissa, já está na hora de olhar com mais profundidade isso aí. Eu acho que você tocou em todos os pontos que eu acho interessante a gente falar sobre rede de apoio, né? É procurar rede de apoio, é estar em grupo, é não estar sempre no mesmo grupo, se permitir a estar em várias redes de apoio, porque faz parte, né, do que você busca. Quando estar ou quando sair dessas redes de apoio. E eu acho que o importante também é a gente se aceitar, né? Então, aceitar aquele sentimento que você está tendo como legítimo, né? E eu acho que a partir daí a gente acaba podendo ir atrás daquilo que realmente faz sentido para cada um, né? Então, os grupos são importantes. Então, assim, nas relações são onde nós adoecemos e são nas relações onde nós também nos curamos. Então, é importante estarmos, né, sociabilizando, né? Estamos nessa vida social. É importante, viu? Precisamos para a nossa saúde mental. Então, tem momentos que nós vamos estar em conflitos e tem momentos que não. E tá tudo bem. Agora, essa pergunta que você levantou, Clarissa, ela é bem pontual. Por quê? Quando é que eu estou num grupo e que ele está, né? Ele é um grupo tóxico, eu estou numa relação tóxica. Aí, o que eu disse, eu estou me esforçando demais, eu estou tentando demais, você tem que se perguntar. E prestar atenção no seu corpo, o seu corpo por si só. Quando a gente está na relação com a pessoa, a gente sai e fala assim, nossa, mas eu estou tô tão cansada. Ou muitas vezes, nossa, a pessoa de novo. Ah, não. Mas aí, como a gente somos, né, somos muito educados, porque nós aprendemos que nós temos que ser educados. Temos realmente, viu, gente? Nós temos que ser educados. Mas vamos lá.
E aí a gente, nessa educação toda, nós nos atropelamos e nos agredimos. E mesmo dentro de nós, eu falo assim, gente, eu não suporto mais, eu não dou conta mais, mas estamos lá, sorrindo, né? E empurrando aquela relação que ela já não tem mais sentido em nossas vidas. Ela já começa a ser prejudicial. Então, a dica aí é, se eu estou tentando demais, estou me esforçando demais aqui, Yara, agora eu vou fazer uma pergunta que a gente faz para todas as pessoas que participam aqui do podcast, e ela é muito profunda, a gente tem que pensar para responder, tá? A pergunta é a seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira? E por quê? a gente é realmente uma pergunta profunda, estou refletindo sobre ela. Nunca parei para pensar nisso. Obrigada. Vou pensar, vou pensar nisso também agora em diante. Eu acho que nenhum e nem outro. Eu acho que tudo depende. Eu acho que depende das circunstâncias. Eh, eu vejo emergir a brasileira e em circunstâncias eu vejo o americanizado, né? No caso, porque já tem muito tempo que eu moro aqui, surgir também. Eu amo o Brasil porque é a terra que eu nasci, é a minha origem. E eu amo aqui, porque é onde me acolhi, amo mesmo, e eu falo isso de coração, tanto lá como aqui. Eu amo a nossa cultura, eu amo o nosso povo, eu acho eu acho riquíssimo, sabe? Acho mesmo, eu acho a mulher brasileira lindíssima. Juro pra você, eu acho linda, eu acho uma mulher tão guerreira. Gente, eu acho assim, a mulher brasileira, eu acho que tá para nascer. E eu vejo a cultura também americana, assim, de uma riqueza tão grande. Então, é isso, eu acho que é nenhum nem outro, e ao mesmo tempo um e o outro, e como eu disse você também, Clarice, e muitas vezes nenhum dos dois. Um terceiro elemento que eu não saberia explicar para vocês. E tudo depende das circunstâncias. Mas, é isso aí. Não, mas fez todo sentido o que você falou. E eu poderia ficar aqui conversando com você mais uma hora, mas a gente está chegando ao fim. Mas chegando já no final do episódio, eu queria saber de você, assim, se a gente tivesse uma máquina do tempo, o que você diria para Yara antes da imigração? Tá tudo bem, tá tudo bem. Tô fechando o olho e tô falando para mim essa frase, tá tudo bem. Ai, muito obrigada, Yara. Obrigada mesmo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pela paciência. A gente sabe que é, o nosso trabalho é bem difícil, bem diferente. Acontecem vários imprevistos. Obrigada por você ter tido essa paciência conosco, estado aqui, compartilhado, falar sobre rede de apoio, principalmente entre mulheres, né? Que a gente tem aquela sensação que as mulheres às vezes são bem competitivas entre si, né? E não precisa ser por aí, né? Eu também queria agradecer a sua participação e dizer que é muito importante esse conhecimento, né, que a gente está compartilhando. Vai tocar, eu tenho certeza, muitas mulheres que estão ouvindo aqui o podcast. Obrigada por fazer parte disso. Obrigada a Deixa seus vocês. contatos, como as pessoas te acham. Não. Vocês me acham no social media, né? No Instagram, que eu tô lá, Yara Watney Cox. Eu tenho um website também, que tá lá no link da bio, no Instagram, tô no Facebook. Assim, tô aí. Então, vocês podem colocar, fazer um search no meu nome, que vocês vão me encontrar. A gente vai deixar aqui nos comentários. Agradeço bastante. Meninas, olha, foi um prazer estar com vocês, falar de algo que toca bastante meu coração, que é essa questão do acolhimento com a mulher brasileira, principalmente nos Estados Unidos. Eu sei que é difícil, não é competitividade, mas é apoio mesmo e acolhimento, conexão e sustentação uma à outra, que é dessa forma que a gente cresce também. Mas é isso, meu recado para hoje. Foi um prazer. Meninas, ó, beijo no coração, que tem com graça. Então, a gente só vai deixar uns recadinhos aqui. Gente, se gostou, compartilha, clica no sininho, divulga, né? Para que essa mensagem chegue para mais pessoas, mais brasileiras fora, que estão morando fora. E recado da Clá?
Sim, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok. Temos a nossa playlist Inspirações no Spotify. Vai lá e se inspire com as músicas dos nossos convidados. Mas para ter certeza que você chegou até o fim desse episódio, comenta aqui, #Rede de Apoio. E a gente se vê por aí. O Ô de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. Ô de Casa. Ô de Casa.